Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando mais uma live aqui às 7h30 da manhã, porque a sua mentora, a sua consteladora, ontem, primeiro eu quero agradecer vocês por todo o carinho pela live de ontem, por todas as mensagens, comentários que eu recebi. Fiquem tranquila, eu tô vivendo o meu processo e eu gosto muito de dividir. Vocês sabem que eu sou muito verdadeira naquilo que eu faço. E eu preciso dividir isso com você para você ver que tem jeito. E aí eu fiz um compromisso comigo mesma, nem divulguei, de fazer uma live todos os dias durante essa semana. Peraí, desculpa. Fazer uma live durante essa semana, porque eu quero mostrar para vocês o processo de resistência que eu estou vivendo. Bom dia, Ellen, bom dia, Bárbara, por conta desse danado aqui, ó. Eu já contei pra vocês ontem, se você não esteve na nossa live, tá aí no perfil, contando as existências, as autossabotagens que eu tô vivendo em algumas áreas da minha vida. E como se não bastasse, o universo não, o sistêmico, ele é muito real, ele é muito leal, ele é muito verdadeiro em tudo aquilo que você emite através da sua alma. E o que aconteceu? Hoje eu amanheci gripada. Claro que eu ia adoecer durante esse processo. Ontem o livro chegou aqui em casa e... Ai, gente, eu tava lendo, eu já tô no capítulo 6. É um livro de uma leitura rápida, é um processo de cura. Pensa que você vai passar 1 horinha em terapia comigo, você vai passar 1 hora em terapia com esse livro. E eu comecei a ler ele ontem, porque eu já li esse livro 7 vezes, e é claro, né, que eu não ia deixar de ler o livro físico, claro. E eu comecei a ler e eu terminei o capítulo 5, eu tô no capítulo 6. E justamente o capítulo 6 fala sobre a resistência à cura. E vocês sabem que eu venho aí desde 2024, aguardando esse momento, que era realmente ter o meu livro na minha mão, o livro físico. E aí ontem eu passei o dia trabalhando, me movimentando, eu tava sentindo o corpo que não tava legal, fui pros meus treinos. Quando eu cheguei à noite, contar pra vocês, eu dei uma lavada na minha casa, tentando me esquivar da gripe. Falei, não vou aceitar. E hoje eu acordei que eu não estava nem conversando. Hoje eu não consegui fazer a leitura que eu faço em grupo. Falei, gente, eu não tenho condições. Aí a voz deu uma melhorada, mas eu falei, eu preciso fazer a live. E por que eu tô dividindo esse processo com você? Porque muitas vezes você vai viver um processo quando aquilo que você vai alcançar é muito grande, é algo que você deseja muito, vai vir o ego. Ontem eu falei muito sobre isso com vocês, sobre o ego. E esse ego tá cheio de crenças, tá cheio de condicionamentos e ele vai impedir você, de alguma forma, de você ir pro mais. Quando nós passamos por esse processo de reconhecer que nós estamos vivendo um padrão, o que vai acontecer? Eu permito viver a autoexpressão plena. Eu permito viver realmente a consciência divina em mim. Só que antes disso tudo, o que a gente tem que lembrar? Deixa eu pegar outro bonequinho aqui. Que nós somos consciência, nós somos uma mente, nós somos uma alma, o subconsciente, nós somos o divino em nós, a superconsciência, mas nós temos um corpo. E o nosso corpo, ele está acostumado há anos de quê? De você não dá conta, você não consegue, você não pode, olha de onde você veio, autoestima no chão, porque nós não temos a autoconfiança,
nós não temos o autorrespeito, e você vem de lugares, em todas as áreas da sua vida, vou aqui citar as 6 principais, que é as que eu trabalho, que é a espiritual, a familiar, profissional, financeira, relacionamentos e saúde, cheio de sujeira. Tá tudo sujo, tá tudo desorganizado. E aí você entra no processo de expansão. Você assume que não tá tudo bem e você começa a movimentar em direção à sua cura. Só que a sua alma, ela sempre vai estar um passo à frente do seu corpo. E aí, o que aconteceu? Além de estar gripada hoje, assim, gente, minha vontade é só deitar e ficar deitada. Só deitar e ficar quietinha. Também eu tô com uma inflamação aqui no olho. E isso é porque nós temos manhã de autógrafo sábado, tá? Vai sentindo o drama. Tô aqui dividindo a realidade com você. Porque muitas vezes você passa por um processo de constelação, de autoterapia, ou lê um livro, até um livro. Você lê e aí começa a bagunçar tudo. Você fala assim, gente, o que tá acontecendo? E aonde você vai sentir mais ataque nisso é quando você pegar uma Bíblia para ler. Sabe o que eu mais escuto das minhas clientes? Gi, eu não entendo nada. Eu vou ler a Bíblia, eu não consigo ter essa conexão porque eu não entendo nada. Quem falou que você tem que entender? Bom dia, Bruni. Quem falou que você tem que entender? Você só tem que ler. O resto, o Santo Espírito de Deus faz em você. Inclusive, eu falo isso no livro. Eu conto, tem uma passagem do livro de Jó que me deu força e coragem, confiança e fé para escrever esse livro. Porque eu achava que eu não tinha capacidade. Porque eu achava que eu precisava de mais conhecimento. Mas vamos lá. E aí, o seu corpo, ele tá sujo. Pensa assim, você vem andando e aí você cai dentro de um lamaçal e aí você sai. E aí você continua andando. E essa lama, ela seca. Quanto mais ela seca, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de você lavar. E aí quando você começa a lavar, tá seco, tá duro, tá encrostado, tá difícil tirar. E o seu corpo vai resistir. E aí muitas vezes você acha que você tá procrastinando, que você tá com preguiça, que Deus tá agindo contra você, que tudo de ruim acontece com você. Meu Deus, eu tô doente, por que isso acontece? E aí você tem que parar de se perguntar, parar de resistir e julgar e entrar num lugar que você vai falar assim, meu Deus, tem muita coisa sendo limpa em mim. Meu Deus, olha o meu corpo querendo me auto-sabotar. Porque existe uma memória no corpo. E você tem que pensar, memória de que tá nesse corpo? Ontem, eu vou dividir isso aqui muito íntimo com você. O meu livro, ele digital, ele tem 132 páginas, eu acho. E quando eu escolhi a editora e gráfica ESL para fazer meu livro, todas as outras editoras estavam dando mais ou menos 132 páginas. Eles fizeram de uma forma que a letra ficaria menor. Por quê, gente? Publicar um livro não é barato não, tá? Quanto menos página tem, mais barato fica a impressão. E eles fizeram uma edição no programa deles, eles têm um programa de edição, inclusive eu vou indicar, porque, gente, eu fui bem atendida e assessorada, muito bem assessorada por essa editora. Eles são editor e gráficos, foram eles que editaram e imprimiram o livro para mim, de realmente ficar menor, para que ficasse em menos páginas e ficasse um custo menor para mim. E mesmo assim não ficou um custo muito barato, não. Mas enfim. E aí ontem, quando os livros chegaram, eu peguei o livro e falei, nossa, ai, ficou tão pequeno. Por quê? Porque lembra que eu falei ontem para vocês da questão de eu realmente achar que eu não tinha condições de escrever um livro. Inclusive, eu escrevo isso aqui na introdução do livro. Eu escrevi sobre isso. Gente, mas ó, a gente é capaz de fazer qualquer coisa, tá? Bem-vinda, Simone! A gente é capaz de fazer qualquer coisa na vida. É só você querer. E aí, eu até falo... Cadê, gente? Acho que é na introdução aqui no primeiro.
Eu até falo sobre isso, né? Que eu nunca me vi como uma escritora. E muito menos imaginei que um dia eu estaria compartilhando as minhas experiências através de um livro. Portanto, não espere uma obra-prima literária, mas sim um relato sincero do meu processo de cura. E o que é o Pare de Se Curar com Está Tudo Bem? Um relato sincero do meu processo de cura. E esse relato é feito em 74 páginas, né? Foi compilado para ser feito em 74 páginas. E aí, eu fiquei tão assim, falei, ai meu Deus, não sei o que e tal. Falei, e aí eu tava lendo. E eu estava lendo o meu relato de cura, o meu processo. E eu falando, gente, como isso é necessário? Como ontem tinha uma menina que a Ellen assistindo, a Ellen não, a Kelly. E ela falou assim, Gi, como eu precisava ouvir essa live sua hoje. E é isso. E eu tenho grandes testemunhos desse livro, quem leu ele na versão digital, eu tenho grandes testemunhos, e esse livro é realmente um livro que ele vai despertar você. E quando a gente está nesse despertar, o nosso corpo, muitas vezes, ele não acompanha. E é aí que acontece a autossabotagem. O seu corpo, ele tem que estar preparado para a transformação que você vai viver. E eu sei que essa semana, essa não é a primeira resistência, a primeira autossabotagem que eu vou viver. Inclusive, né, o olho aqui, eu não sei se é uma inflamação, se é um terçol, o que é esse negócio aqui no meu olho. Eu sei que tá doendo demais. E eu quero trazer para você uma passagem, uma percepção do Bert nesse livro, Liberados Somos Concluídos, que chama Ver. E essa questão do meu olho me despertou muito para isso. Eu vou fazer uma leitura bíblica com vocês também, da fé e da confiança, como eu fiz ontem. Mas primeiro eu quero mostrar isso aqui para vocês. Quero ler isso aqui com vocês. Ver. Ver é mais do que enxergar. Reconhecermos isso no simples fato de que, às vezes, não só enxergamos algo, mas também o identificamos. Acrescenta-se, pois, algo mais ao enxergar, um discernimento que vai além do mero olhar. Alcança sua profundeza, seu segredo, talvez até mesmo sua essência. A visão nesse sentido se relaciona com o essencial, com aquilo que dá ao objeto visto a sua verdade, a sua beleza essencial. Portanto, o ver traz à tona algo diferente, algo que permanece oculto ao simples enxergar. Por isso, somente quando o nosso olhar se transforma em ver é que aprendemos algo essencial sobre as pessoas, algo das ordens a que estão submetidas, algo de sua alma, de amor, respeito, destinação e sentido. O ver tem êxito. Peraí só um pouquinho. Desculpa. Eita! Semaninha vai ser preciosa. O ver tem êxito quando nossos sentidos estão puros, no sentido de permeáveis e abertos àquilo que se revela. Quando não está embaçado e preso por metas, desejos ou medos que encobre o que nos mostra. Quando não queremos torná-lo para fins menores, ao invés de simplesmente estarmos abertos diante dele e aguardarmos o que e como se mostra. Portanto, somente consegue ver aquele que tiver a paciência de manter-se firme até o ponto em que o que estiver oculto se mostre, espontaneamente, camada por camada, ou, nas palavras de Heidegger, desocultar-se. Quando nós falamos do processo de autossabotagem, o seu corpo, ele tem que se desocultar. A cura, ela tem que se desocultar no seu corpo. É um processo que você vai tirando um pouco da lama. Você vai lavando e quando desoculta aquilo que você precisa não enxergar, mas você precisa ver, e é por isso que dentro da constelação a gente tem uma frase que é eu vejo você, e eu uso muito mais do que eu vejo você, eu vejo Deus em você.
É sobre isso. Porque muitas vezes você até enxerga. Você tá enxergando que não tá tudo bem, que você precisa transformar, que você tá procrastinando, que você tá em autossabotagem, que você tá sobrecarregada, que você tá cansada, que você, assim, tá esgotada. Você enxerga isso. Você enxerga que você precisa de ajuda. Só que você não vê. Gente, desculpa, mas é porque a condição da mentora de vocês realmente tá legal. Vai dar certo. Agora a gente finaliza aqui a live. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Lembra que eu falei ontem sobre eu tô ligando para Deus, mas eu não tô atendendo o telefonema? Porque você só tá enxergando. E aí, eu estou enxergando, eu tô vendo que Deus é uma possibilidade, é um caminho, eu tô ligando, eu tô falando, eu tô pedindo, e eu tô desejando, e eu quero carro, e eu quero casa, e eu quero dinheiro, e eu quero um bom relacionamento. Mas eu não consigo ver, porque a minha alma está suja, está imersa em todos os padrões atuantes na minha vida, seja padrões familiares, o padrão da própria sociedade que dita o que você tem que ser, o que você não tem que ser, e o seu corpo, ele não vê aquilo que a superconsciência em você vê, que fica assim, ó, tô ligando, mas você não tá atendendo, que a alma até começou a ver, o corpo não. E aí a gente adoece. E aí a gente gripa. E aí a gente inflama o olho. E aí a gente não consegue se movimentar. E aí a gente se auto-sabota. E aí a gente desiste. E o que eu quero falar pra você? Não desiste não. Ontem eu até falei sobre isso, né? Não desiste não. E eu quase desisti. Hoje, quando eu acordei, eu falei assim, não é possível que eu vou ter que adiar a minha manhã de autógrafos do meu livro. Não é possível que eu vou ter que adiar isso mais uma vez. Porque eu sei que esses sintomas meus vão piorar um pouco, mas não vai não. Em nome do Senhor Jesus, gente, já começa a orar aí por mim. Já começa a orar, manda energia positiva porque vai acontecer e não tem chance de não acontecer. E aí, para que a gente possa parar de só enxergar e começar a ver e desocultar a tua alma, a cura da alma, lembra que Isaías falou que veria o Messias e o Messias ia tirar o coração de pedra e iria nos dar um coração de carne? Então, um coração de pedra é o que está sendo tirado todas as vezes que você passa por esse processo. Quando você está se auto-sabotando, a autossabotagem, ela só é ruim, sabe quando? Quando ela te paralisa. Porque quando eu vejo que eu estou me auto-sabotando, eu sei, eu entendi. Só que eu tenho a oportunidade de falar pro meu corpo, querida, pode parar. Nós vamos passar por isso, a gente vai viver isso e nós conseguimos. É uma conversa da sua alma com você. É uma conversa da sua mente com você. Da sua mente que já está no processo de consciência, num processo de cura. Então, a minha mente, mas a minha mente consciente, a minha mente consciente, ela vai conversar com o meu corpo de forma consciente. Isso é psicologia cognitiva da mente, tá, gente? Esse processo de você conversar, entender, observar os teus pensamentos, as suas emoções e trabalhar para lidar com elas. E aí vai vir a alma. Você que já está no processo de ver, que está se desocultando, vai falar assim, opa, o que tem dentro aqui que eu tô me auto-sabotando? E aí eu vou fazer uma conexão com a superconsciência, que vai me trazer para um lugar, não Deus. Ah, desculpa, gente. Que vai me trazer para esse... Deixa eu só baixar o som aqui um pouquinho. Que vai me trazer... Olha aqui, gente. Tem 4 pessoas dentro de você. Olha que coisa fantástica. Essa é a estrutura do teu corpo, tá?
Olha aqui, aí a superconsciência, ela vai ligar e a sua alma vai atender. E você não vai paralisar. A autossabotagem, quando você vê, você sai da zona de conforto. A autossabotagem, ela só vai ser prejudicial quando você só estiver enxergando. Quando você estiver nesse lugar de vítima, ai meu Deus, eu não dou conta, não tem tempo, e não se movimenta. Porque a cura, vencer os padrões, sair, pular a cerquinha da zona de conforto, é o quê? É você ver. E aí, uma das coisas que eu faço sempre é, alma, eu quero ver. Corpo, eu quero ver. Aí eu gripei. Aí eu tive certeza que o negócio não ia ficar legal. Mas, no infinito amor de Deus e no infinita fé e confiança na inteligência divina, eu já tô lá, Senhor, eu decreto cura agora. Não é para amanhã, é agora. Isso não vai me paralisar. Vocês entenderam o que é, você entendeu o que é um processo de autocura? O quanto é importante você expandir sua consciência? Eu falo muito sobre isso aqui, sobre os processos que eu vivi, sobre imersões sistêmicas, sobre psicoterapia, sobre psicologia cognitiva da mente, sobre a filosofia sistêmica, sobre livros. Gente, tem o capítulo 11. Deixa eu ver aqui se é o capítulo 11. É, o capítulo 11. Eu trago o quê? Bibliografia poderosa. Eu trago uma lista, um rol de indicação de livros que você precisa ler para você parar de enxergar e você começar a ver. Eu trago leituras bíblicas e também algumas leituras adicionais de livros para você ter, para você ler, que vai transformar a sua perspectiva de vida, que vai realmente limpar a lama do teu corpo. Ai, Gi, mas eu não quero passar por esse processo de estar sempre um baixo, um alto. Gente, ponto de queda. Você vai subir, você vai descer, você vai subir, você vai descer. Pensa que o mundo, nosso universo, ele é feito de um processo de troca. E toda vez que eu vivo algo, algo vai ser cobrado de mim. Ah, Gi, mas não poderia ser cobrado de mim algo positivo, eu fazer o bem para alguém em troca? É sempre uma troca. Sim, mas você tem que lembrar que você é uma alma cheia de condicionamento, é uma mente cheia de condicionamento e é uma alma cheia de padrão familiar atuante, de padrão sistêmico atuante. Não vou nem falar familiar, tá? Porque você pode ser o sistema do teu trabalho, o sistema da escola, o sistema dos seus amigos, que moldou você dessa forma. Porque nem sempre todo molde de condicionamento nosso tá no sistema familiar, tá? Meu Deus. Peraí, só um pouquinho. Só dá licença aqui. Deixa eu pegar um lencinho aqui. Ó. Pronto. Deixa eu pegar um lencinho aqui que vai ficar melhor. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Me fala. Digita aí pra mim, coloca aí nos comentários. Não sei que hora que você tá assistindo essa live, mas divide comigo. Tá fazendo sentido? Você já viveu esse processo de autossabotagem assim? Gente, ai, tô indo viajar, descobri que meus documentos precisa renovar. Nossa, tô indo fazer não sei coisa, quebrei o pé. Ai, juntei um dinheiro pra fazer tal coisa, algo estragou em casa. Tem uma manhã de autógrafo pra fazer, gripei. Gripei. Nossa, gente, pensa, meu olho inflamar, ai, misericórdia. Vocês vão ver poucas fotos minhas, mas estaremos lá. Desocultando-se. Esse é o processo de vencer a zona de conforto, de vencer esses processos de autossabotagem. Desocultar-se. Na fé e na confiança. E hoje eu nem ia fazer essa live, eu falei, gente, eu preciso continuar esse processo aqui, porque eu criei, né, uma jornada, eu preciso. Eu tava ali, eu falei, não, gente, não dou conta. Eu falei, não, mas tem alguém que precisa ouvir isso que eu vou falar hoje? Tem. Você precisava, Ellen, ouvir? Não sei se é a Ellen que tá aqui, ou se é a Simone, ou se é a Bruna, ou a Bárbara.
Mas você precisava ouvir isso hoje. Gente, e voltando naquilo que eu tava falando, sobre você entregar algo e você receber algo que realmente está transformando aí é o seu desejo, você entregar algo, e não pode ser algo positivo? Pode, mas não esqueça, né, desse sistema de crença que tem. Então, sempre quando eu entrego algo, algo vai me ser cobrado. Como o corpo, ele tá acostumado a estar na vigilância, a estar no perigo, a estar na dificuldade, o que vai ser cobrado? É claro, vai ser cobrado, o corpo tá falando assim, não, a gente não pode ir não, a gente nunca foi aí, eu tenho medo. E aí vai ser cobrado seu psicológico, sua vida financeira, sua vida profissional, a sua saúde. Bom dia, Gilda. Como tá acontecendo comigo. E eu estou aqui fazendo live para te mostrar em tempo real o que acontece. Nossa, Gi, mas você sabe tanto, você vive processo de cura, você tem tantas formações, você é do mundo sistêmico, você leva cura para as pessoas, você passa por isso. Claro, gente, eu sou gente. Vocês não têm ideia de quanta sujeira que tem nesse corpo. E é por isso que é um processo constante. Você vai se desocultando. Você vai tendo a oportunidade de ser você, tendo o direito de ser você. Você vai sustentando, você vai se posicionando. E você vai vivendo coisas como isso aqui. Gente, eu sou filha de um pai. Hoje a minha mãe não é analfabeta mais. Mas eu sou uma criança filha de analfabetos. Vocês entendem a resistência que eu tive para escrever, a coragem que eu tive, o que eu tive que enfrentar para poder trazer isso aqui pro mundo? Porque eu sempre acreditei que eu não tinha capacidade para isso. Eu nunca confiei em mim em relação a isso. E quando eu comecei a educar o Dom, a estudar para educar ele, o que aconteceu? Eu descobri que eu era burra. Na verdade, ninguém é burro, né, gente? Peraí, deixa eu mudar essa colocação minha aqui. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Todo mundo é inteligente. A diferença é que pessoas têm ferramentas para ativar essa inteligência e outras não. Todo mundo tem capacidade. O que vai moldar a vida da pessoa é a ferramenta a qual é entregue para ela desenvolver esse gigante, esse gênio que tem dentro dela, tá? Então todo mundo é capaz. Eu não sou melhor que você em nada. A diferença é o tipo de informação e ferramentas a que eu tenho acesso. A que eu tive acesso. As oportunidades. É isso. Ô, Gilda, saudade de você também. A Gilda falando que você é um colosso, amiga. Obrigada. E aí, nesse livro, eu falo também da sensibilidade aos sinais de Deus. O quanto é importante a gente estar aberto para isso. Gente, a minha transformação, ela não aconteceu, o meu ver, ele não aconteceu assim, Jesus apareceu para mim, ai meu Deus, não. Sabe como que Deus falou comigo? Através de pessoas. As pessoas me presenteando com o livro, me trazendo conteúdo, as pessoas chegando, falando de Deus pra mim, as pessoas me convidando e eu aceitando esses convites, o negócio foi acontecendo e a transformação foi acontecendo. É assim. Às vezes você entra nessa live aqui e você acha que não é nada. Mas às vezes é um sinal de Deus falando, trazendo pra você. Só que o que acontece? Você não atende o telefone. Você só enxerga, você não vê. Ó a Gida falando, nada, acredito nisso, você é capaz, gigante mesmo. E todo mundo tem capacidade para isso. Eu não me acho, eu não me intitulo mais especial do que ninguém. As minhas clientes, elas chegam em mim, elas falam umas coisas assim, e eu fico, ai meu Deus do céu, que também vai um pouco de crença, né? E
E eu cresci ouvindo isso, que eu era especial, que eu tinha um propósito, mas isso nunca aconteceu. Só que hoje eu entendo algumas coisas. E hoje eu sei que todo mundo... Gente, se você acordou, abriu o olho e respirou, não é à toa que você tá aqui no mundo. Se você tá nesse planeta é porque tem algo que você tem que entregar para ele. E você tem que entender isso. Todo mundo tá aqui para entregar alguma coisa. O que você vai entregar para esse mundo? O que você entrega? E quando eu falo para você de ver, quando eu falo para você de parar de enxergar e começar a ver, é sobre isso. E aí, eu quero ler para você. Eu vou ler hoje na NVI Salmo 37. Gente, Salmo 37 é um salmo poderosíssimo, tá? Crie o hábito de ler os salmos. É esplêndido. E eu vou ler o versículo do 3 ao 6. Presta atenção nisso aqui. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e desfrute a sua fidelidade. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos seus desejos, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele fará a justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Entendeu? Presta atenção. Você não tá aqui à toa. Deus te colocou aqui porque você tem um propósito. O negócio é porque você ainda não viu a sua identidade em Cristo. Essa é a diferença de quem vocês olhem e acham que é iluminada, meu Deus, que é uma pessoa que inspira. É isso. E eu falo isso no meu livro. Eu falo sobre o despertar da identidade. Quem você é, o que você faz, por que você faz, por que as pessoas precisam disso e qual que é o resultado. E a sua identidade está onde, gente? Está em Deus. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Ele soprou fôlego de vida em você. E você precisa desocultar isso dentro de você. Esse é o processo verdadeiro de cura. O seu processo verdadeiro de cura não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro, não é o bom relacionamento. O seu processo de cura é você viver, olha aqui, ó, desfrutar a fidelidade de Deus na terra. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e desfrute a sua fidelidade. Você está desfrutando do que Deus deixou nessa terra para você? Você está desfrutando disso? Entendeu? Que o negócio não é carro, casa, dinheiro e um bom relacionamento? Que isso é desfrute material. E tá aí para você desfrutar. Tudo foi Deus criou. Só que você só enxerga. E quando eu só enxergo, o corpo resiste. E aí a gente adoece. Bem-vinda, Eliane! Entendeu? Entendeu por que você tá toda inflamada? Entendeu por que o corpo tá tudo doendo? Por que a enxaqueca não passa? Por que você gripa? Pronta para fazer uma manhã de autógrafo? Por que você adoece? Porque você só enxerga. Porque você não vê. Mas quando você vê, você vai se deleitar no Senhor e Ele vai atender todos os desejos do seu coração. Eita. Ouviu um amém? Gente, digita amém aí pra mim. Bem-vinda, Lília. Entendeu? Tá fazendo sentido pra alguém ou eu tô falando sozinha aqui? E eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida. Inclusive a descrição que fizeram aqui de mim no livro, eu vou ler aqui pra vocês. Gisleide Moraes é uma advogada por formação acadêmica,
uma consteladora sistêmica por paixão e uma mentora por convicção. Dedica sua vida a ajudar pessoas, especialmente mulheres, a compreender as dinâmicas emocionais e familiares que influenciam suas escolhas, relacionamentos e resultados na vida. Apaixonada pela cura e pelo posicionamento saudável da mulher em seu verdadeiro lugar na vida, Gisleide conduz processos de transformação que une autoconhecimento, consciência emocional, espiritualidade e princípios sistêmicos. A partir de sua própria jornada de superação e do trabalho com a constelação sistêmica, ela auxilia mulheres a reconhecerem suas dores, assumir suas histórias e iniciarem um caminho verdadeiro de cura, consciência e posicionamento. Palestrante e autora, Gisleide é mãe do Leone, filho da Leone e do Dom, e também mãe de um anjo. Uma mulher apaixonada pela vida e pela missão de servir. Tem como lema de alma despertar mulheres para que encontre, através da verdade e da cura, a coragem de ocupar o seu lugar no mundo de forma consciente, saudável e com propósito. Vocês viram quantas vezes apareceu aqui apaixonada? Gente, eu sou apaixonada em tudo que eu faço. Eu tenho tesão por tudo que eu faço. Sério mesmo. Essa energia, essa paixão. Você tá apaixonado pelo aquilo que Deus deixou aqui na Terra? Bem-vinda, Vanessa. Você tá pronta para ver isso? Parar de enxergar e começar a ver? E isso não é um especial meu, não. Isso tá aí para todo mundo, tá para todas nós. Para todas. E sim, o seu corpo vai resistir. Lembra que eu falei para vocês que a nossa frase, o nosso verbo de 2026 é sustentar? E o corpo, ele vai resistir. O corpo vai pedir doce, o corpo vai pedir refrigerante, o corpo vai pedir comida, o corpo vai pedir bebida, o corpo vai pedir cama. O corpo vai pedir um monte de coisa. Porque o corpo, ele não quer sair dessa zona de conforto. O corpo, ele não quer sair desse lugar que ele já conhece. Ele tá em estado de alerta, é perigoso, não vai lá. É como se você tivesse aqui, ali tivesse um leão, uma cobra venenosa e um urso, e se você for lá, eles vão te atacar e você vai perder a vida. E o ego tá lá contando pro corpo que é desse jeito mesmo. Não vai não. Vai não que só vai dar BO. Mas aí, você tem que estar nesse lugar de alma que vai falar assim, opa, não. A gente não conhece não, mas o caminho se conhece caminhando. Se faz caminhando. Gilda, é o meu livro, tá? Pare de se curar com Está Tudo Bem. Se você quiser adquirir, me chama lá no WhatsApp e aí eu envio pra você, tá bom? Eu ainda não, ele só tem digital disponibilizado na Amazon, mas ele tá no PDF, o físico, você adquire comigo. Por enquanto tá só comigo, tá, gente? Depois a gente vai, o meu negócio era assim, ó, publicar, editar o livro, publicar e fazer esse autógrafo. Inclusive eu liberei uma pré-venda, tá? Os livros da pré-venda, as unidades que eu separei para pré-venda já esgotaram. Acabou. Mas tem livro disponível, pode entrar em contato comigo, tá? Para você poder adquirir. Esse é o meu livro. E aí, minhas almas abençoadas, maravilhosas, quais que são os desejos do seu coração? Lembra? Ó, isso aqui é um mantra, tá? Eu penso, eu sinto, eu ritualizo. Eu penso, eu sinto, eu ritualizo. O que você tá pensando? O que você tá pensando? Tá indo pro coração? Ou o que você tá pensando tá saindo direto na boca? Você só tá pensando e ritualizando. Você só tá enxergando e ritualizando. Porque então eu vou pensar, eu vou ver e eu vou ritualizar. Porque a gente vê com o coração, tá? Com a mente a gente enxerga, com o coração a gente vê. E com o coração, o que tá dentro do coração? Ontem, na live de ontem, eu falei sobre a limpeza, sobre você assumir que não tá tudo bem. Sabe por que às vezes você pede alguma coisa?
Você tem um desejo e o negócio não acontece? Porque você tá pedindo com a mente. Você só tá enxergando. Ah, eu preciso disso, 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 disso. Só que você esqueceu que a própria palavra de Deus vai falar o que pra gente? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E a Bíblia, quando ela traz coração, geralmente ela vai falar da alma, tá? E você sabia que o coração tem um campo eletromagnético 5.000 vezes maior que o do cérebro? O seu cérebro, a sua mente, é o coração da consciência. E o coração é o cérebro da alma. Ai, gente, coisa linda. Coloca aí, digita aí. O coração é o cérebro da alma. E aí, tem um monte de coisa que não acontece pra você. Ai, mas eu já fiz tudo. Eu fiz a frase sistêmica, eu tenho pensamento positivo, eu fico pensando, eu vou pra frente do espelho, eu fico falando e nada acontece. Porque você tá só enxergando. Você não tá vendo. E você só vive aquilo que sai do seu coração. E o que tá dentro desse coração? Porque o Senhor, Ele vai atender os desejos do seu coração. E aí, quando eu falo assim, o corpo resiste, porque muitas vezes você nem vê quais são os desejos reais do teu coração. E quando eu escrevi esse livro, Pare de se curar com Está Tudo Bem, eu conto, isso aqui, o livro, eu conto o meu processo de cura, a minha jornada, e eu indico ferramentas e também tem exercícios, tá? Para vocês fazerem, para vocês passarem por esse processo, para vocês pararem de enxergar e começar a ver. Bem-vinda, Fabi! Aí, a Vanessa. Coração é o cérebro da alma. Gente, o próximo livro que eu vou escrever vai ser sobre a alma, tá? Já tem um ano. Eu já tenho até o nome do livro. Ai, meu Deus, como o ser humano resiste. Ai, meu olho tá doendo. Tem um ano já. E eu tenho o nome, e eu tô estudando, e eu tô lendo muitos livros do Bert, e tô num processo realmente de trabalhar, porque eu vou escrever um livro sobre a alma. Olha o tanto que ela tá abusada. Ela tá abusada. Sabe por quê? Porque eu tenho fé e confiança nisso aqui, ó. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Eu falo tanto sobre isso. Eu não foi uma coisa muito divulgada, mas eu tenho uma jornada, que é uma jornada do poder invisível da palavra. Inclusive, hoje é a última aula. É um programa que eu faço de 5 encontros, onde eu trago o poder invisível da palavra. O próximo vai ser o jogo da vida. Aonde eu trago, gente, esse conhecimento bíblico e como que se aplica isso, tá? Para manifestar aquilo que você deseja na vida. E aí, eu falo muito sobre isso, sobre essa fé e essa confiança. E quando eu venho falar aqui pra você, assim, o livro, eu tenho um livro, tem um ano, eu não tenho nem vergonha de contar isso pra você, porque eu quero mostrar pra você. Agir isso é procrastinação? Não, não é procrastinação, porque eu tenho plena consciência. Na verdade, eu tô estudando pra escrever esse livro. E deixa eu contar uma coisa pra você. Eu não contei ontem que há 2 anos eu lancei o livro digital e eu vinha procrastinando? Sim, eu vinha com a resistência, mas o livro chegou na hora certa. É coisa simples. No final do ano, o ano passado eu recebi e me fiz uma pergunta: por que eu ainda não abri meu instituto? Quando foi dezembro, eu coloquei o pé e falei que isso vai acontecer. E quando foi esse ano, aconteceu. A procrastinação, essa autossabotagem que se perpetua, que vira uma raiz negativa na sua vida. E isso eu tô contando pra você porque o seu corpo e a sua mente vai ficar falando pra você que você é procrastinadora. Mas as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, só que elas têm que acontecer. O movimento, ele tem que acontecer, ó. Olha aqui. Você tem que confiar
e você tem que habitar e você tem que desfrutar. E há uma fidelidade. E Deus deixou essa terra maravilhosa para a gente desfrutar dela. Só que tá vendo que é sempre uma ação sua. Ó, você se deleita no Senhor e Ele te entregará os desejos do seu coração. Você tá vendo que você sempre tem que ter uma ação? Vou falar uma coisa simples aqui. O que aconteceu esses dias? Eu tava até pensando sobre isso. Ai, gente, o que foi? A minha vida, ela acontece muito assim, né? Ah, tá, lembrei. Eu tava... Vou contar disso aqui. Isso aqui, eu contei pra vocês que eu terminei de ler os livros do Clube dos Pensadores. Que o propósito do clube é ler 12 livros em um ano. Tá, o clube é um ano. E aí eu terminei. O clube terminou de ler os livros em março. E eu terminei em abril. Eu terminei agora no começo do mês, na verdade. E o que acontece? É um ano. E aí a gente tinha um cronograma. Só que chegou numa parte do programa, eu acho que depois que eu li os Maias, que foram 10 semanas, eu não consegui mais seguir o programa. E eu não conseguia seguir o programa das leituras na semana. Mas eu conseguia sentar e ler 100 páginas num dia. Teve um dia que eu li 100 páginas do livro. Vocês entenderam que não era que eu tava procrastinando? Porque eu finalizei. A autossabotagem, a resistência do corpo, você tem que identificar isso, que é só... Porque às vezes você fica se autoculpando, se autocastigando, falando, eu tô procrastinadora, nada dá certo pra mim. Você não pode deixar de fazer, amada. A alma abençoada é não deixar de fazer. Então, assim, eu tinha um programa, eu não consegui terminar em março, mas eu terminei. Eu tinha outras... Às vezes eu tô ali, eu tenho algo pra fazer com o Dom, vou dar um exemplo, que tem que seguir um cronograma. Mas a minha agenda e a agenda do pai dele, às vezes eu não consigo seguir aquele cronograma. Mas depois a gente finaliza. Estar na zona de conforto paralisada é quando você não consegue concluir aquilo que você se propôs a concluir. E às vezes você tá achando que você tá procrastinando ou tá preguiçosa, mas não é. São ajustes que você tá fazendo. Pensa sempre comigo. O importante é fazer. Vou dar outro exemplo. Eu entrei nesse lugar de limpeza, preciso organizar os grupos no WhatsApp, eu precisava passar uma lista para um programa que tá me ajudando na questão de atendimento. E eu não tava conseguindo fazer quando foi solicitado. Falei, eu vou fazer. Gente, eu tenho um caderninho de coisas que eu tenho que fazer. E eu vou fazendo. Tem coisas que chegam a 1 mês, 2 meses para fazer, mas isso vai ser feito. Tem que fazer. Não importa quando, mas tem que fazer. Entendeu? Então é isso. Ó, quando esse livro foi me dado em janeiro de 2024. Em abril eu estruturei o livro. Em julho eu comecei a escrever o livro. E aí em setembro o livro estava pronto. Em outubro eu lancei o livro. E aí agora, né, eu publiquei o livro físico. Nessa parte que ficou aí mais ou menos 1 ano e meio do livro digital até o livro físico, aconteceu uma autossabotagem muito grande. Mas eu sempre estava atrás procurando meios para publicar esse danado desse livro. E aí eu ia fazendo, não, vou fazer, e o pessoal perguntando, mas aconteceu. E aqui eu venci o quê? Aqui não foi uma procrastinação, aqui foi uma autossabotagem. A procrastinação é um tipo de autossabotagem, tá? Mas aqui foi uma autossabotagem espiritual. Porque tem esse rolê também, tá? Aqui não foi uma procrastinação, vou deixar a louça para lavar à noite. Aqui não foi uma procrastinação, estou fazendo as coisas mais fáceis e deixando mais difícil para depois. Isso aqui foi uma procrastinação espiritual. Gente, olha aqui pra você ver. Eu adoeci. Ontem eu estava num estado emocional extremamente devastado. Eu fiz uma live chorando com vocês, me derramando em lágrimas, contando pra vocês o que está acontecendo comigo. Hoje eu acordei gripada. Hoje eu sonhei com a Leona. Acordei e falei, Senhor, dá livramento. Porque eu já fiquei assim, meu Deus do céu.
Só falta acontecer alguma coisa com a menina. Vocês entenderam? Fazer igual minha mãe fala, igual um ditado popular que tem, o buraco é muito mais embaixo. E se você não tiver munida de ferramentas adequadas, você não consegue passar por isso mesmo não. O corpo não resiste não. A dor no corpo, a inflamação, a gripe, a enxaqueca, a dor, a cólica, a fome, o mal-estar, o não conseguir fazer uma caminhada, a doença. Isso é o quê? Isso aqui é a alma. A alma não sendo vista. É o desespero do ego de morrer. A sua alma movimenta conforme as percepções. Ontem eu li para vocês, sossega o coração. Só que o ego não deixa o coração sossegar, não. E acaba com a tua alma. E fica lá no ouvidinho dela, com um monte de conversinha. E aí a alma começa, gente, mas pra que lado que eu vou nesse negócio aqui? Como que é isso? O que tá acontecendo? Reverbera no corpo, tem que sair de algum lugar. Toda a sua resistência vai sair de algum lugar. E quem paga é o corpo. Qual que é o preço que teu corpo está pagando? Qual que é a fome insaciável que teu corpo está vivendo para tentar realinhar e suportar todo esse processo? E aí, você para de enxergar e começa a ver quando você assume que não tá tudo bem. Estar doente não tá tudo bem não, gente. E aí? Quando você vai passar por esse processo? Quando você vai ver isso? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje. Porque muito além desse deleite material que Deus deixou aí pra gente, que é para todo mundo desfrutar, que a gente não desfruta, tem algo que ele fala para nós. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele fará sua justiça brilhar como a alvorada, a sua causa como o sol do meio-dia. Você tá pronta para brilhar como o sol do meio-dia? Ai, meu Deus do céu. Minha cabeça está... Gente, eu não tô nem ouvindo mais. E muitas vezes, teu corpo vai falar que não tá pronto para suportar isso, não. Tanta exposição. O ego vai falar assim, isso não é para você. Deixa isso para os outros. Você não é especial. Vamos ficar aqui onde a gente tá. A sua alma vai falar assim, a gente veio aqui para fazer algo maior que isso aqui. Deixa eu contar aqui pro corpo que não é isso aqui não, que isso aqui não é o caminho. E no meio de tudo isso tem uma super consciência divina esperando que você atenda o telefone. Esperando pro gênio dentro de você ser desperto. Uma das orações que eu mais faço hoje é: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas se tem alguma coisa que eu possa fazer, me mostra o caminho. Revela pra mim. Porque às vezes, gente, a responsabilidade não é só de Deus não, tá? Gente, eu tô muito emocionada, eu tô parecendo mulher grávida. Misericórdia. Isso aqui é limpeza, tá? Eu tô muito emocionada porque eu tô vivendo realmente, assim, algo na minha vida que era inalcançável. Para aquela menina
filha de analfabetos, para aquela menina que sempre se sentiu incapaz, que sempre teve que... Gente, eu tive que me separar da minha mãe, tive que morar na casa dos outros para poder estudar. E para aquela menina que sempre sentiu que tinha uma deficiência na educação. E que hoje é uma mulher que tem uma formação acadêmica, tem várias pós-graduação, que tem vários cursos, que escreveu um livro, que alfabetizou um filho. Quando meu filho lê, eu falo assim, gente, Deus é extraordinário demais. Porque eu nunca, na minha vida... Ontem a Leona até falou isso. Eu conversando com o Dom a respeito de escola, a respeito de educação, ela falou assim, mas quando eu tava na escola, cadê você quando eu tava na escola e você não falava isso? E eu olhei muito centrada pra ela e falei, filha, na época que você e seu irmão estavam na escola, a mamãe não tinha consciência que ela tinha hoje. Eu fiz o que eu pude com as ferramentas que eu tinha. E hoje eu tenho maturidade para falar isso de forma calma, sem me revoltar contra ela, porque eu sei que são as dores dela. E eu falo sobre isso, né? Sobre eu vivi uma fase da minha vida que eu não fui a mãe que meus filhos precisavam, mas hoje eu posso ser. E é por isso que essa semana tá sendo assim, a semana que... Sabe aquelas coisas de divisor de água na vida? É que nem eu falei ontem, eu tô vivendo o céu e o inferno ao mesmo tempo. Essa é a metáfora que mais descreve o que eu tô vivendo, nesse momento da minha vida. Eu tô ali na linha. Mas tô muito feliz, muito mesmo. Muito mesmo. Ah, Vanessa, você é linda. Deus usa você para cuidar de mulheres. Obrigada, Vanessa. Eu entendi. Que tudo que eu passei na vida, todo abandono, todo distanciamento, toda negligência, todo abuso, toda violência, toda humilhação, toda traição, tudo aquilo que eu vivi foi pra estar onde eu tô hoje. Gi, mas não tem um jeito da gente fazer sem passar por isso? Tem, gente. Só que você sabe o que acontece? Muitas vezes a gente se obriga a ser moldada. Porque tem um jeito muito mais fácil. Olha aqui. A palavra de Deus tá aqui falando pra você do jeito fácil de fazer. Só que nós somos moldados pelo ambiente onde a gente vive. Lembra que eu sempre falo pra você, não se culpar porque tem gente que sai na frente sim. Você acha que realmente... Hoje eu vou falar assim, o dom, eu falo muito do dom porque o dom é muito específico. O dom é muito direcionado com o conhecimento que eu tenho hoje. Você acha que ele não vai sair na frente de um monte de gente em questão mental, questão de alma, em questão de reconhecimento dele como pessoa no mundo? Claro que vai. É óbvio que vai. Tem gente que tá saindo, gente, correndo, não tem nenhum tênis, tá descalço. O menino tá saindo com o tênis da Nike na frente. E eu não tô falando de coisa material. Eu tô falando de um pai consciente, de uma mãe consciente, de povo que procura cura, de menino que tem acesso à informação. Eu tava falando pro Dom, falei, Dom, você tem 5 anos. E você sabe fazer um cálculo no ábaco, que tem gente que vai morrer e não sabe o que é um ábaco. E eu quero falar pra você, não se culpe. Pega tudo. Você sabe o que é acolher a criança interior? Alguém já te falou sobre isso? Não? Eu vou contar isso aqui pra vocês pra finalizar a nossa live. Acolher a criança interior não é ficar na frente do espelho falando meu Deus, como vou, não, lugar de vítima, não. Acolher a criança interior é você pegar toda a tua
vida, a dor, aquilo que dói em você. Gente, seja a roupa que você foi obrigada a vestir, você não queria, sua mãe te bateu e te obrigou. A Vanessa tem uma história linda sobre a questão de usar óculos. Quando a gente começou o processo, ela descobriu por que ela não usava óculos escuros. Sabe essas coisas que você viu? Sabe o que você viu seu pai fazendo contra sua mãe fazendo contra seu pai, seus avós, seus cuidadores, seus irmãos, toda essa mazela disfuncional, emocional, espiritual e de alma que você presenciou? Você vai pegar tudo isso, coisa mais boba do mundo que você achar assim, falar, nossa, eu sou um idiota por sentir isso. Valide os seus sentimentos. Valide e dê nome para suas emoções. E você vai pegar isso e vai transformar, sabe no quê? Numa força, num vetor de vida, lá no coração. Você vai pegar tudo isso, colocar no teu coração como uma chama. Pensa o sol. Você sabia que o sol, ele é a explosão de gases? Que um átomo bate no outro e vai, igual a bomba atômica lá, faz um monte de energia, calor, energia. O sol é energia. Então você vai pôr essa energia no seu coração e fazer um vetor, uma bomba, um radiador de vida, de força para você ir para a vida. Acolher a criança interior não é ficar nesse lugar de corpo resistente. Ai, mas eu sou assim porque quando eu era criança era assim. Ai, mas eu sou assim porque meu pai e minha mãe foi assim comigo. Ai, mas eu sou assim por causa do ser do assado. Ai, meu Deus do céu. Gente, me veio uma lembrança aqui na cabeça agora de uma humilhação que eu passei. Eu devia ter uns 12 anos. Não, 12? 13, 14. Entendeu? O que é acolher a criança interior? É pegar tudo isso e transformar em energia de vida. Acabou. Foi. Você tem que pegar tudo isso e contar para o seu corpo que você não é mais aquela pessoa que estava ali naquela situação. É olhar a foto, olhar mesmo. Olha, fala assim, olha, eu vejo a sombra. Mas essa sombra aí, essa dor, faz parte da gente. Ver, desocultar-se. Não é nesse lugar... Meu café já tá frio, gente, tanto que eu falo. Contar uma coisa pra vocês. Quem não me conhece, se você tá me vendo a primeira vez, se você nunca participou de uma imersão minha, nunca viu um vídeo, deixa eu contar. Sabe onde eu era mais atacada? Da minha voz. Ai, essa menina fala demais! Ai, cala a boca! Ai, você fala demais! Você é exagerada demais! E blá, 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 blá. E você sabe o que acontece hoje? As pessoas pagam para me ouvir. Entendeu? Quando eu pego a história, os padrões, as crenças e falo assim, eu vivi, isso é verdadeiro, doeu, mas corpo, deixa eu te contar, a gente tá noutra fase. Vamos parar de enxergar e vamos começar a ver. Eu aceito tudo como foi, eu concordo. Só que agora eu posso fazer diferente. Desculpa. E é isso que eu tô tentando fazer aqui. Eu falei, não, eu não aceito. Eu falei ontem que eu ia fazer uma live toda semana, essa semana, que eu ia trazer. Eu fui cobrada em voltar pra palavra. Eu fui cobrada em voltar a falar da palavra de Deus pra vocês, gente. Porque eu não tava fazendo isso mais. E Deus falou, ô, querida, opa. Porque a gente vai desviando do propósito, tá, gente? É assim mesmo. A gente vai, aí dá uma desviada e a gente volta, é igual menino.
Igual a menina quando tá aprendendo a andar. E aí eu senti no meu coração. Falei, vamos. Ontem eu falei de Isaías 40, 31. Do 27 ao 41. Hoje eu falei para vocês Salmo 37, versículo 3 ao 6. E vamos ver o quão eu vou acordar boa e inspirada amanhã para trazer mais um ensinamento de Deus para você. Porque a inteligência infinita que sustenta esse mundo na sua destra mão é o que vai fazer você brilhar no sol do meio-dia. Não tem outra coisa. Esse é o primeiro lugar. E depois desse lugar, existem várias outras técnicas. Existem várias outras ferramentas. E eu realmente oro e clamo para que você encontre ferramentas e profissionais certos para você vencer essa resistência do corpo. Ontem eu estava na aula do CrossFit e eu conversando com algumas pessoas. E aí todo mundo tem aquela questão com constelação, né? Todo mundo é curioso, vem perguntar, quer saber. E tá todo mundo passando por um processo lá que é meio sistêmico. Eu já identifiquei que é, mas eu também, quando eu tô nos meus momentos não consteladora, tá, gente, eu tento não ficar nessa posição, porque claro que a gente vê, a gente identifica. Eu tenho uma sensibilidade de olhar para você e saber onde você tá com o fluxo do amor interrompido, pelo seu corpo. E aí, é tão lindo o processo de cura e é tão importante você falar sobre aquilo que você faz, porque pessoas que tinham uma resistência, assim, que não suportavam eu ouvir falar, ontem eu ouvi, escutando, falando assim, eu acho que eu vou ter que passar por um processo com a Gi. Então não deixe de falar aquilo que você acredita. Gi, mas eu não trabalho com processo terapêutico, mas às vezes você é conhecedora da palavra. Gi, mas eu não trabalho com questão de desenvolvimento humano, mas você trabalha com pessoas. Às vezes, a pessoa que entra aí no seu comércio, a pessoa que está comprando o teu trabalho, às vezes a pessoa está pensando em ceifar a vida hoje. E uma palavra que você fala, a pessoa desiste. E eu creio muito nessa palavra, eu creio muito nisso que Deus colocou no meu coração, de que pessoas são remédio, pessoas são pílulas. E às vezes você é um remedinho, uma pílula de alguém. Às vezes é do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, de algum amigo, de alguém que está aí com você no dia a dia, de um colega de trabalho, de um cliente. Então, haja como uma pílula, desfrute disso. Pegue a tua história e faça algo muito bonito com ela. Saia desse lugar de dor do passado e viva algo grande hoje. E é isso que eu estou fazendo. Pegando tudo, acolhendo e transformando num vetor de vida para gerar mais vidas. Para curar mulheres, para auxiliar mulheres, para que essas mulheres tenham filhos curados, para que tenham netos curados, para que tenham um legado de 1000 gerações de bênçãos. E é disso que eu trato nesse livro, Pare de se curar que está tudo bem. E se você, assim como a Vanessa e outras que estavam aqui, não adquiriram no nosso pré-lançamento. É porque assim, gente, não vou ser injusta também, né? É porque claro que eu mandei para as minhas clientes. As minhas clientes sempre têm preferência. Então as unidades que eu destinei para o pré-lançamento já se esgotaram. Eu vou estar fazendo uma manhã de autógrafo para entregar para essas pessoas. E vai estar aberto também ao público. Eu vou colocar aí nos stories, vou divulgar durante essa semana. Hoje eu já divulgo para vocês tudo certinho, local, horário, como que vai acontecer. E eu espero que você leia, que você se inspire com esse processo de cura meu, que você faça os exercícios, que você leia os livros e que você realmente possa parar de se curar com está tudo bem e aprender a não enxergar, mas a ver. Esse é a minha oração e o meu desejo para a sua vida hoje. E lembre-se, eu vejo você e eu vejo Deus em você. Beijo, beijo, um excelente dia e até a nossa próxima live.
Tchau, tchau.